Muito bem, fofas. A Glassnode fez um levantamento aqui com várias informações interessantes para nós. Eu vou passar uma rápida opinião sobre esse artigo aqui, onde eles enviam uma vez por semana, né? Para quem é assinante lá da Glassnode. E praticamente eu gostei bastante, então, a informação de acumulação, né? A gente tinha essa dúvida se o preço estava em acumulação ou não, se o preço estava em redistribuição ou em acumulação, porque na fase de redistribuição nós temos mais queda, né? Até vou pegar o meu Twitter aqui. Ontem até postei brincando um post que fizeram e deu a força do cagaço, né? Que eu brinco, né? Deu a força do cagaço, que foi esse post aqui. Esse post aqui sobre aquele padrão, a lógica de Wyckoff, né? Onde nós temos o período de distribuição, acumulação, reacumulação e assim por diante. E aí postaram, né? O jovem VP aqui postou esse gráfico aqui, né? Mostrando para nós, não, isso aqui é uma. A gente está numa redistribuição, o preço tenderia a cair mais, né? Cair mais 50% do valor atual. E aí, supostamente, fazer fundo, né? Fazer aquela acumulação de fundo lateral e depois o preço voltar a subir. Que é uma teoria, né? É uma teoria de que o preço continuaria caindo, no caso, né? Achei bem interessante essa imagem. É basicamente a mesma imagem que eu utilizo já há um tempo no meu canal, que é justamente essa imagem aqui, a mesma coisa, é absolutamente a mesma coisa. E realmente a fase do mercado em queda, ela teria que realmente ter essa continuidade, né? Só que eu vou confortar um pouco ou vou tentar confortar um pouco, né, os coraçãozinhos do pessoal, porque na verdade os dados in-chain, né, que a Glassnode nos propicia, a versão paga, mostra uma série de dados, tanto de dados de mineradores como especuladores de mercados futuros, mercados alavancados, opções e assim por diante, mostram que os dados estão não em fase de redistribuição, nem em fase de distribuição, mas em fase de acumulação. Tá? E o que seria uma fase de acumulação? Uma fase de acumulação onde institucionais, mineradores, eles armazenam, eles guardam, o pessoal do mercado tradicional, né? Os especuladores como a gente começa a comprar e fazer hold dos ativos. E eu vou trazer vários dados, então mostra que a gente não está em fase de redistribuição, mas que sim estamos em fase de acumulação e que possivelmente logo daqui 1 ou 2 meses a gente pode voltar a subir a qualquer hora, tá? Então a gente tem então sinais aqui ele mostra sinais de recuperação da mineração, tá? Conforme vocês bem sabem, né, a mineração começou a se debandar da China e os mineradores começaram agora a voltar a conseguir, vamos dizer assim, controlar a queda do hash, porque muitos mineradores começaram a desligar as suas máquinas, agora eles estão voltando e estão mostrando para nós, né, um possível fundo aí no hash, tá? Possivelmente é um fundo, e a partir desse ponto agora os mineradores vão começar a se realocar e vão começar novamente a minerar e a produção será novamente elevada, tá? Nós temos também aqui no Miner Net Position Change, né? A amostragem, então, que os mineradores eles tiveram sim a distribuição, venderam alguns bitcoins no mercado para poder pagar, se pagarem, né? Só que agora, atualmente, nós estamos tendo então um retorno da acumulação pelos mineradores, tá? Então, os mineradores não estão mais vendendo, ou objetivamente não estão mais vendendo aqueles bitcoins que eles estão minerando a cada 10 minutos, em média, tá? Eles estão acumulando, gerando os bitcoins e segurando esses bitcoins, tá? Então, nós temos também nas corretoras, aqui eles mostraram o volume das corretoras, né? O volume nas corretoras, né, de moedas sendo disponibilizadas para investir, elas já está diminuindo novamente, ou seja, o pessoal está comprando e tirando das corretoras. O pessoal vai na corretora, cadastra lá na corretora, compra e manda
para fora da corretora, então está acontecendo um outflow, e isso acontece geralmente quando o mercado começa a ficar bullish novamente, quando o mercado começa a ficar em alta novamente. Quando tem muita demanda na corretora, geralmente nós temos quedas, e quando tem, ou seja, quando tem muita moeda disponível nas corretoras, nós temos geralmente as quedas, né? Ou as grandes correções, e quando nós temos escassez de moedas nas corretoras, nós geralmente temos uma demanda maior, né? Para uma oferta menor, isso provoca alta no mercado. Por isso que quando nós temos baixa demanda, nós temos geralmente um mercado em alta, tá? Dessa vez, o mercado novamente está repetindo, né, os patamares parecidos com agosto de 2020, próximos de agosto de 2020, outubro de 2020, onde logo depois, em sequência, começou aquela grande pernada de alta, né, que eu acredito que também vai acontecer. A demanda ali, o número de moedas disponíveis, principalmente moedas estáveis, né, as stablecoins disponíveis nas corretoras, está diminuindo e tenderá a aumentar o valor. Aliás, não de moedas estáveis, de criptomoedas convencionais, tá? E o número de moedas estáveis está aumentando nas corretoras. Então, o número de moedas estáveis está aumentando nas corretoras e o número de criptomoedas e altcoins está diminuindo no fornecimento das corretoras, tá? Isso provoca uma pressão de demanda e oferta que impacta positivamente no preço do ativo. Então, isso quer dizer também que é mais um ponto de acumulação, tá? Nós também temos outros dados aqui, esses são os dados das corretoras, mas os dados que eu mais me importo, né, os dados que mais me interessam, são os dados relacionados aos mercados futuros, né? Então, o número de futuros, o número de pessoas querendo especular no mercado de futuros caiu abruptamente, isso é normal. No período de acumulação é exatamente isso que ocorre, né? O número de negociação de apostadores de alta e queda diminui drasticamente, e por isso que nós temos esse mercado com pouco volume e pouca volatilidade, porque esse volume e essa volatilidade que é gerada, ela é gerada apenas por investidores tradicionais, investidores que compram e vendem no mercado spot, não aqueles dos mercados futuros. Os que movimentam grandes porradas para cima, grandes buscas de liquidez, são os especuladores futuros. E geralmente ocorre uma migração, pessoal, de junho para julho, em um mercado mais, vamos dizer assim, quando o mercado ele tem um grande derretimento, né, uma grande sangria no mercado, nós temos um susto do mercado, um choque do mercado, o pessoal começa a especular menos porque acaba o quê? O institucional e os robôs de alta frequência, os HFTs, acabam liquidando bilateralmente esses investidores o tempo todo. Isso diminui o número de interesse por investidores, dos investidores de futuros, porque os mercados futuros eles funcionam muito bem em tendência. O pessoal gosta muito de especular e aumentar a mão e colocar muito mais otimismo no mercado quando o mercado está em plena tendência de alta ou em plena tendência de baixa, onde você vê uma tendência clara, né? E aí o número de especuladores aumenta grandemente e os movimentos também são muito projetados, né? São aqueles movimentos de 50% dentro de um dia, 20% de alta dentro de um dia. Então acontece aquelas altas violentas ou as quedas violentas, né? Então nesse presente momento nós estamos em acumulação e não distribuição. Se a gente tivesse em distribuição, o mercado continuaria caindo em porradas para baixo, não é o que está acontecendo. O mercado, pelo contrário, está fazendo acumulação lateral em queda, né? Que seria aquela acumulação, perdendo valor aos pouquinhos, às vezes ganha valor também, e vai chegar um momento em que ele novamente vai ter esse aumento especulativo, né? Vai chegar um momento em que, se o gráfico mostrar uma figura de formação de fundo, ou um gráfico de uma formação de um pivô de alta, por exemplo, isso vai elevar a vontade desses investidores especuladores futuros de voltar no mercado, e novamente nós vamos ter aquele mercado extremamente rápido, veloz, né? E com bastante volume e volatilidade, tá? Que não é o caso agora, tá? Então nós tivemos 2 períodos de capitulação recentemente, pelos mercados, apresentado pelos mercados de volume, né? Que foram justamente os 2 períodos onde teve as 2 maiores realizações de prejuízo da história do Bitcoin. Um foi naquele dia 25 de junho e o outro foi acho que foi dia 19 ou 20 de maio, tá? Então teve 2 períodos ali
em que nós tivemos grandes realizações de lucro e foram 2 capitulações. Geralmente nas capitulações nós temos fundo, tá? Então encontramos fundo aqui, aparentemente está se formando fundo aqui do Bitcoin e ainda tenderemos a ter, vamos ter possivelmente o mês de julho, um mês extremamente lateral, com pouco volume, pouca volatilidade, pouca decisão. Depois eu vou mostrar no gráfico do Bitcoin como que o mercado ele fica espremido, né? O volume bem baixinho, e você olha para os candles e parece que vai ser alta infinita em um momento, e depois no outro dia parece que vai ser queda infinita, depois volta a ser alta infinita, e assim por diante. Ele fica frustrando, né, as expectativas. E justamente esse baixo movimento, né, que provoca essa inside bar, que a gente chama, que é essa barra interna, geralmente ela é provocada então pelo mercado spot, tá, pessoal? Por isso que ela tem pouco o preço do Bitcoin sai, por exemplo, de 33 mil para 33.800, 34 mil. Aí depois ele volta para 33 mil, depois volta para 34 mil. Então fica naquele $1.000 de diferença. Isso tudo acontece de forma intencional no período de acumulação, tá? O número também de interesse em mercado de opções caiu drasticamente, então nós estamos no fundo do mercado de opções, isso é bem normal, os fechamentos semestrais, tá? Geralmente depois do encerramento do semestre, ele tende a voltar às opções acima novamente, o interesse por compra de puts e compra de calls aumenta grandemente, e isso quer dizer que o segundo semestre, muito potencialmente, vai ser um semestre muito mais especulativo do que foi o nosso primeiro semestre desse ano, podendo repetir um movimento parecido com o do ano passado, que após ali agosto, outubro, começa o movimento especulativo novamente. Porque esse mercado, ele fica às vezes de 2 a 5 meses nessa água de salsicha, né? Nessa indecisão, até que alguma coisa, algum fator faça o mercado ter interesse em uma demanda muito violenta e a oferta muito baixa, fazendo uma pressão positiva no preço de alta, né? Então nós temos o número de supply também chegando na sua queda infinita, aí o número de entidades também e mercados futuros também caiu drasticamente, né? Então, aqui também mostra que o mercado antigo, né? O pessoal das antigas, aí, o pessoal que tem bitcoins há muito tempo, há mais de 5 anos, 2 anos, 3 anos, os mãos antigas, eles estão começando a acumular bitcoins novamente, então são vários esses dados. Aqui é a mesma coisa, nós temos também, pessoal nós estamos com os holders de 3 a 5 anos, né? São os holders que compram e armazenam bitcoins e ficam segurando durante 3 a 5 anos, estão voltando a acumular esses bitcoins novamente. Então nós estamos com uma banda de hold igual ou muito parecida com o meio do ciclo de 2017, né? Lembrando que quando esse hold começa a cair, né? Quando começa esses antigos holders a deixar o mercado mais líquido, começam a ofertar os seus bitcoins a um preço cada vez mais alto e mais elevado, isso faz uma pressão de compra no preço do ativo, e isso faz o preço do Bitcoin subir de forma gigante no segundo semestre, né? Então, nós estamos com uma faixa de banda muito parecida, de 13% praticamente, de hold de longo prazo, aqui agora, né, nesse valor que nós estamos enxergando aí do valor dos 30 mil, ou seja, o pessoal que já é holder de Bitcoin há muito tempo já está passando por essa fase de maturação novamente, né? Estamos na fase de maturação, na fase em que os holders começaram novamente a guardar e comprar e guardar e segurar essas moedas, assim como eu estou fazendo nesse presente momento, né? Comprando Ethereum e guardando e acumulando Ethereum nesse período, porque eu acredito que o Ethereum a $2.000 por unidade, na minha visão, na minha concepção, aquilo que eu entendo de mercado, eu acredito que esteja supostamente barato no período que nós estamos vivendo, pela usabilidade ainda que vai ter o Ethereum depois do Ethereum 2.0, né? Então nós temos o número também de hold aqui aumentando, né? A gente tem uma pequena projeção aqui dos holders começando a aumentar e armazenar novamente, né? Tem um detalhe muito importante, tá, pessoal? Quando esses holders aumentam, eles também começam a tirar essas moedas de circulação do mercado especulativo. Nós temos um mercado menos líquido, né? Então é um mercado com menos volume, menos volatilidade. E aí esse fenômeno é exatamente o que está acontecendo. Nós temos também uma divergência nas ondas de hold aqui.
comparado com o preço, né? Então vai chegar em algum momento que nós vamos ter encontrado o fundo, basicamente. E a distribuição, então, de moedas antigas e novas moedas, né? Então, as moedas antigas começaram a aumentar o valor, começaram a aumentar a quantidade de moedas antigas em hold, e as moedas novas que estavam em derretimento começaram a se segurar. Então, o número de moedas novas no mercado começou também a buscar um fundo, e praticamente essas moedas estão se tornando moedas, começando a se manter em hold, se transformando em moedas antigas, tá? Então, nós temos esses dados aqui mostrando que nós estamos em fase de acumulação e não em fase de distribuição, tá?